Queridos, quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Falar da alegria de estar com os irmãos nessa manhã, nesse momento tão agradável que o Senhor nos proporciona para meditarmos na sua palavra, para prestarmos culto ao único Deus vivo e verdadeiro. Também trago um abraço da nossa congregação em Vicência, congregação essa que sente e sabe que é amada dia após dia por essa igreja. Queridos, quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor na carta que Paulo escreve a Filemon. Paulo escrevendo a Filemon, a partir do versículo 8 em diante. Paulo a Filemon, a partir do versículo 8. Essa que é uma das menores cartas, mas extremamente profunda no seu conteúdo, na sua aplicação. Nela, Paulo trabalha muitos princípios sobre, por exemplo, de como cuidarmos daqueles que sofrem, daqueles que estão passando por dificuldades. Gostaria que os amados, mesmo assentados, acompanhassem a leitura da palavra do Senhor. Paulo a Filemon, a partir do versículo 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de ti, e com maior razão de ti, que é na carne, que é no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Amém. Até aqui, queridos. Amados irmãos, Paulo, quando ele escreve essa carta, por volta do ano 62, esse foi o período em que ele escreveu também a carta aos Colossenses. Na verdade, as cartas conhecidas como cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Acontece que a carta a Filemon, ela possui uma certa ligação, uma relação com Colossenses, porque ambas as cartas, elas tiveram os mesmos portadores. Elas foram enviadas por Paulo através de Tíquico e através de Filemon. Nós podemos ver, por exemplo, à luz de Colossenses capítulo 4, entre o versículo 7 e o versículo 9, que Paulo ali, ele escreve falando sobre Filemon, sobre Onésimo, melhor dizendo, como sendo um de vós, Onésimo e Tíquico, portadores dessa carta. Essa carta, ela é dirigida a um homem chamado Filemon. Filemon era um homem possivelmente rico, e ele é tratado por Paulo nos primeiros versículos dessa carta como amado, como irmão, como companheiro, ou seja, alguém que Paulo tinha um grande apreço por ele. E essa carta, ela é escrita para tratar sobre a situação de Onésimo, um escravo de Filemon, que havia fugido possivelmente por ter causado algum dano financeiro a Filemon.
Acontece que, quando Paulo estava em Roma, ali Onésimo tem um encontro com Paulo. E esse encontro proporciona a Onésimo o conhecimento da fé cristã, da fé bíblica. E através desse encontro, Onésimo é convertido. E diante disso, Paulo olha a situação e ele não se vê confortável em ter Onésimo com ele, sabendo que Onésimo era servo de outra pessoa. E por isso, Paulo vai então exortar, que vai recomendar, melhor dizendo, que Onésimo retorne até Filemon para ajustar então a sua vida. Nessa carta, Paulo ele faz uma solicitação a Filemon. E a solicitação é que Filemon não receba mais Onésimo como um escravo, como nós lemos, muito acima disso, que ele receba Onésimo como um irmão caríssimo. Dessa forma, Paulo ele vai lutar contra o fim da escravidão, mas Paulo aqui ele também se coloca num lugar de diplomacia, ou como Lutero observou. Lutero, certa vez, comentando esse texto, ele diz que aqui, Paulo, na defesa de Onésimo, ele se põe no lugar do infrator, imitando a obra mediadora de Cristo, pois Cristo agiu em nosso favor, diante do Pai, advogando todas as nossas causas. E Lutero então conclui dizendo, pois no final das contas, todos nós somos como Onésimo. Nos 3 primeiros versículos dessa carta tão curta, Paulo ele vai identificar o destinatário da carta, que é Filemon. Dos versículos 4 ao 7, Paulo prepara Filemon para um pedido solene que ele irá fazer. E aqui ele vai destacar, por exemplo, a fé que Filemon tem no Senhor, o amor que Filemon tem para com os demais santos e a alegria que Paulo tem em receber boas notícias de Filemon. Sendo assim, nos versículos que nós lemos, Paulo então apresenta a sua petição. Ele apresenta uma petição em favor de Onésimo. E eu gostaria então de meditar sobre isso com os amados irmãos. Uma petição ou uma súplica em favor de um pecador. Uma súplica em favor de um pecador. Queridos, muitas verdades podem ser destacadas nesse texto. E eu gostaria de destacar então 3. Em primeiro lugar, a súplica em favor de um pecador, ela acontece em nome do amor. A súplica em favor de um pecador, ela acontece em nome do amor. Se você puder observar o versículo 8, Paulo ele diz assim, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, diz o versículo 9, todavia solicitar em nome do amor. Perceba, querido irmão, que embora ciente de que era uma autoridade, e Paulo era uma autoridade, ele não faz uso da sua autoridade, ele não dá uma carteirada em Filemon, ele não ordena, ele não impõe, ele não chega e diz assim, Filemon, você precisa resolver esse problema com Onésimo. As coisas precisam ser colocadas diante da mesa, ou sobre a mesa. Ele não faz assim, ele não age dessa forma. Muito pelo contrário, o versículo 9 nos diz que ele age com Filemon e com Onésimo em nome do amor. É bem verdade, queridos irmãos, que nas demais cartas do apóstolo Paulo, ele sempre apresenta a sua autoridade apostólica para tratar sobre governo da igreja, sobre doutrina, sobre a prática cristã, a vida cristã. Mas nessa carta, nós encontramos Paulo derramando o seu coração em favor de Onésimo. E talvez por isso que ele não abra mão dessa prerrogativa de se apresentar logo como um apóstolo e agir em nome do amor. Afinal de contas, quando nós olhamos no versículo 5, nós vemos que Filemon já havia demonstrado amor para com todos os santos. Paulo apresenta algumas razões pelas quais ele age então em nome do amor e gostaria que Filemon atendesse ao seu pedido. Observe, por favor, o versículo 9. Ele nos diz, prefiro solicitar-te em nome do amor, sendo que sou Paulo o velho. O primeiro argumento de Paulo aqui é dizer assim, Filemon, leve em consideração a minha idade. Nós não sabemos exatamente quantos anos Paulo tinha.
Há quem diga que ele estava numa média aqui entre 55 e 60 anos de idade, o que para nós, de fato, não quer dizer uma pessoa idosa. Mas se levarmos em consideração os desgastes, os sofrimentos da vida cristã de Paulo, talvez eu e você possamos pensar em alguém que estava desgastado, alguém que estava machucado, ou como ele próprio diz em sua carta aos Gálatas, trago no meu corpo as marcas de Cristo. Mas observe que ainda há um segundo argumento ainda no versículo 9, quando ele diz, agora até prisioneiro de Cristo. Paulo está dizendo, tem algo que você precisa considerar, Filemão. Toda a minha vida, o meu serviço é em prol do reino do Evangelho, é em prol do reino de Cristo. E talvez considerar um pedido de uma pessoa assim, dificilmente a resposta seria um não. Mas Paulo ainda prossegue com mais argumentos. E ele diz, eu solicito-te, versículo 10, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei em algemas. Perceba, amados irmãos, que Paulo agora, ele apresenta um argumento de que Onésimo havia crido no Evangelho por meio do ministério de Paulo. E era como um filho para Paulo. Veja que coisa tão sublime, queridos irmãos. Levar alguém a Cristo, levar alguém até os pés do Salvador, é como trazê-lo à vida. O pai que conduz o seu filho aos caminhos do Senhor, é como se ele fosse pai por duas gerações, gerando de duas maneiras, a geração ordinária, mas também espiritual, porque ele conduziu o seu filho aos pés do Senhor. Mas perceba que Paulo ainda apresenta mais um argumento no versículo 11, e ele diz, antes ele te foi inútil, atualmente, porém, ele é útil a mim e a ti. Paulo, então, ele sabe que Onésimo havia feito algo de errado, Onésimo havia fugido, ele não cumpriu com o seu dever com Filemão. E aqui nesse texto, queridos, nós vemos o testemunho da operação da palavra de Deus no coração do homem. Nós vemos o que acontece quando Cristo passa a fazer morada no coração de alguém, porque esse homem que antes era inútil, ele passa a ser útil, por uma questão, o Evangelho passou a fazer morada no seu coração. Aquele homem teve um encontro com Cristo Jesus. Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Efésios, ele nos diz que antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ou seja, vivíamos em total futilidade, vivíamos debaixo da escravidão do pecado, sem valor, sem serventia nenhuma. Mas nesse mesmo texto, Paulo vai dizer que pela graça Deus nos salvou. Que Cristo Jesus, a obra da redenção aplicada em nosso coração, nos trouxe regeneração, nos trouxe a verdadeira vida. E é justamente isso que acontece na vida de todo aquele que tem um encontro verdadeiro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele passa da inutilidade para uma vida de serviço, uma vida de gratidão ao Senhor. A palavra de Deus, quando ela alcança o coração do pecador, quando ela transforma o coração do pecador, aquele homem abandona os seus pecados e agora ele vive para a glória de Deus, para agradar ao Senhor. Diante disso, Paulo, ele segue dizendo no versículo 12 que o envia de volta a Onésimo. E essa expressão, amados irmãos, ela também pode ser entendida como se Paulo dissesse, olha, eu estou remetendo esse caso para você, Filemão. Eu estou remetendo esse caso, mas para que você não responda de qualquer maneira, mas que você concorde com um veredito que expresse amor fiel, amor verdadeiro. E observe que Paulo, ele segue no texto, versículo 12, dizendo assim, eu envio de volta como envio o meu próprio coração. Há um sentimento nobre do apóstolo Paulo por alguém que foi ganhado por Cristo, por alguém que foi alcançado pela obra do Senhor Jesus.
E uma das coisas que Paulo nos mostra aqui, amados irmãos, é a necessidade de caminharmos juntos com aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor. A necessidade de ajudarmos, a necessidade de caminharmos juntos, de fortalecermos uns aos outros na caminhada cristã. Perceba, amados irmãos, que esse texto também, ele nos chama a atenção para algo muito importante sobre a fé cristã. Porque, embora Onésimo tenha sido convertido, tenha sido um colaborador de Paulo, mas havia uma questão a ser resolvida. E nós vemos que a fé cristã, a fé bíblica, ela não é um refúgio para nós nos escondermos, para nós evitarmos tratar do nosso pecado, muito pelo contrário. A fé cristã, ela vai confrontar a natureza pecaminosa do nosso coração. A fé bíblica, ela nos leva para ajustarmos a nossa vida com Deus e a nossa vida com o próximo. Quando nós conhecemos logo os nossos primeiros contatos com as Escrituras Sagradas, ou buscamos apresentar, um dos primeiros, ou o ponto de partida que nós temos é sempre falar sobre o pecado. Que o homem é pecador. E de fato, esse é o testemunho bíblico, que todos nós nascemos em pecado, que todos nós, por conta do pecado, estamos mortos e carecemos da graça e da misericórdia de Deus. E Paulo aqui, quando ele envia Onésimo para tratar da sua situação com Filemon, ele nos mostra que o Evangelho é esse caminho para tratar dos nossos corações, para tratarmos daquilo que não está bem, quer seja no nosso relacionamento com Deus, quer seja também no nosso relacionamento com os nossos irmãos, com os demais. Perceba, querido irmão, que Paulo aqui ele se coloca numa posição a qual Cristo se coloca por mim e por você. Aquele que sai em nossa defesa. Aquele que prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aquele que estará e sempre esteve ao meu lado e ao seu lado diante das crises, diante de todas as dificuldades. Perceba, querido irmão, há uma segunda verdade aqui sobre a súplica em favor de um pecador. Ela requer o exercício de um amor livre. A súplica em favor de um pecador requer o exercício de um amor livre. Observe, por favor, a partir do versículo 13, que Paulo aqui ele diz: eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servisse nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento. Embora Onésimo tenha sido útil para Paulo, Paulo não desejava que ele permanecesse junto com ele sem o consentimento de Filemon. Ele tinha uma situação para ser resolvida. Como nós já falamos aqui, o cristianismo, ele é a fé que aponta para a necessidade de ajustarmos a vida com Deus e a vida com o próximo. Mas Paulo não queria que Onésimo permanecesse sem o aval de Filemon. Por mais que a causa de Paulo fosse uma causa nobre, como ele mesmo diz, ele tem servido nas algemas em favor ou pela causa do Evangelho. Mesmo assim, Paulo ordena que Onésimo retorne, e aí ele vai estabelecer aqui um princípio cristão muito interessante, e lembro muito do pastor Hernandes Dias falando sobre isso, que vida com Deus antecede trabalho para Deus. Era necessário que Onésimo ajustasse a sua vida para servir ao Senhor. Era necessário que aquelas pontas soltas, amados irmãos, que muitas vezes ficam, elas precisassem ser ajustadas para que Onésimo continuasse servindo ao Senhor. Era necessário abandonar pecados, era necessário reatar relacionamentos. E às vezes, amados irmãos, são coisas como essas que nos atrapalham no nosso trabalho ao Senhor, no nosso serviço ao Senhor. É querermos ignorar situações que precisam ser resolvidas na nossa vida, no nosso coração, no nosso casamento, no relacionamento com as pessoas, alguma questão no trabalho, na escola, e nós ignoramos achando que isso não é nada demais. Mas são coisas que Deus se importa. Isso aponta para a verdadeira santidade,
Paulo, quando ele envia Onésimo para Filemon, ele deseja que Filemon o receba como um irmão caríssimo, não como qualquer pessoa. E aqui eu gostaria de lhe fazer uma pergunta: como nós recebemos aqueles que foram machucados, aqueles que erraram conosco e que voltaram arrependidos, pedindo desculpa? Paulo, ele dá uma orientação amorosa para Filemão, diz assim: não receba de qualquer maneira, receba como um irmão caríssimo. Como nós tratamos aqueles que foram afastados da comunhão, aqueles que por algum deslize se afastaram da presença do Senhor, mas que voltaram arrebentados, voltaram arrependidos, como nós os tratamos? A orientação de Paulo é que não há uma outra maneira de nós tratarmos essas pessoas a não ser com bondade, sem constrangimento, mas de forma livre, de forma espontânea. Nós devemos demonstrar amor a cada uma delas por uma simples questão, amados irmãos: foi assim que o Senhor Jesus Cristo tratou a mim e a você. Foi assim que Ele recebeu a mim e a você. Tem um hino do nosso cenário que diz assim: venha como estais, manchados, sujos, fedorentos por conta do pecado. Foi assim que o Senhor Jesus Cristo nos abraçou, foi assim que Ele nos encontrou. Quem somos nós para não tratarmos os nossos irmãos de maneira semelhante? Quem somos nós para não exercermos a mesma bondade e misericórdia? Perceba, irmãos, que no versículo 15, Paulo também nos chama a atenção para algo muito importante. E ele diz: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o possas receber para sempre. Não é que Paulo está inocentando Onésimo quando ele diz: ele foi afastado de você. A ideia não é essa. A ideia aqui é que Paulo está tentando mostrar a divina providência de Deus nos nossos infortúnios, a maneira com que Deus utiliza para o bem, mesmo as coisas erradas que nós fazemos. Pois, embora Onésimo tenha pecado, tenha agido de forma fraudulenta contra o seu Senhor, Deus transformou aquele mal em um bem, e não só um bem para Onésimo, mas também um bem para Filemon, um bem na vida do próprio apóstolo Paulo. Onésimo, ele havia sido afastado de um escravo, como um escravo, durante um período de tempo, mas ele retorna, não mais como um escravo, mas como um irmão em Cristo Jesus. Veja, o retorno de Onésimo agora não é de alguém que tenha um simples vínculo empregatício ou qualquer coisa do tipo, mas é com um vínculo em Cristo Jesus, com o irmão ao qual nós um dia nos encontraremos na eternidade, por uma questão: a fé comum no Senhor Jesus Cristo. Porque assim como todo aquele que crê piedosamente em Cristo Jesus foi alcançado pela graça. Há uma terceira verdade, queridos irmãos, sobre a súplica em favor de um pecador. A partir do versículo 17 ao 22, Paulo nos mostra que a súplica em favor de um pecador requer um amor sacrificial. O texto, a partir do versículo 17, nos diz: se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Perceba, querido irmão, que Onésimo ele está a caminho de Colossos, onde possivelmente Filemon morava, ou em Colossos, ou próximo à cidade de Colossos, a fim de encontrá-lo. Mas o primeiro argumento de Paulo aqui é que Filemon considere o companheirismo que existe entre Paulo e Filemon. Paulo aqui, ele se coloca mais uma vez entre Onésimo e Filemon e apresenta garantias. E ele diz: se caso Filemon lhe subtraiu algo,
Eu, Paulo, de próprio punho, digo, eu pagarei. Queridos irmãos, quem fez isso por nós? Paulo aqui ele aponta para uma doutrina imprescindível e muito importante das Sagradas Escrituras. A doutrina da imputação, onde nos mostra que toda a nossa dívida, ela foi posta sobre Cristo Jesus. Toda a nossa condenação, toda a nossa miséria, ela foi colocada sobre os ombros do nosso Senhor Jesus Cristo. De modo que Deus, em Cristo Jesus, estava reconciliando cada pecador com Ele. Por meio de Cristo Jesus, amados irmãos, aquele que não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós, nele, eu e você fomos feitos justiça de Deus. Eu e você fomos alcançados por Cristo Jesus, por sua obra na cruz, de modo que temos Cristo como nosso representante, como nosso fiador, como aquele que pagou a nossa conta com o seu precioso sangue. De modo que quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, ele nos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais nenhuma dívida. Não há mais nada a ser feito, porque o sacrifício de Cristo Jesus foi suficiente. E ele foi aplicado, e ele foi posto sobre a nossa dívida. É isso que Paulo, ele diz que em Cristo Jesus, ali foi cancelado o escrito da dívida que era contra mim e contra você. Percebam, amados irmãos, que Paulo ele aponta aqui para essa realidade maravilhosa, que a infinita justiça do Filho de Deus, ela foi colocada sobre a minha vida e sobre a vida de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Paulo ele segue, queridos irmãos, dizendo que não somente pagaria, mas ele diz assim, para que você não alegue, Filemon, que você deve até a você mesmo. A ideia de Paulo aqui não é que Filemon devia finanças a ele, mas possivelmente Filemon, ele tenha sido convertido através do ministério de Paulo. E Paulo agora diz assim como você recebeu este benefício, esse grandioso benefício da parte de Deus, exerça-o com Onésimo. É o princípio da reciprocidade, queridos irmãos, de tratarmos os nossos irmãos da maneira com que Deus trata a cada um de nós, a maneira com que Deus exerce misericórdia, bondade e perdão sobre as nossas vidas. Eu e você temos o mesmo dever, o sublime dever de tratarmos nossos irmãos dessa mesma maneira. Perceba que no versículo 20, Paulo ele tinha uma esperança. Ele tinha a esperança de receber um benefício. E ele diz assim: sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração. É como se Paulo dissesse: Filemon, qualquer bem, qualquer serviço feito e concedido a Onésimo, você estará fazendo isso por mim. Certa vez, o Senhor Jesus Cristo lhe disse isso também. Ele disse: tudo que vocês fizeram por um desses pequeninos, a mim, vocês também o fizeram. Qualquer favor que vocês estenderam, se foi alimentar, se foi vestir, se foi visitar, se foi ir até os presos, se foi dar água para quem tem sede, o que vocês fizeram a esses pequeninos, a mim, vocês também o fizeram. Paulo, queridos irmãos, ele nos mostra, no versículo 21, que ele acreditava e estava esperançoso de que Filemon não fizesse só o que Paulo estava pedindo, mas que ele fizesse muito mais do que isso. O versículo 21 nos diz: certo estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. O Senhor Jesus também falou sobre isso.
Ele disse certa vez: se alguém te pedir uma capa, dá 2. Ou quando questionado sobre quantas vezes deveríamos perdoar, e aí ele disse: 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Mostrando sobre os princípios da vida cristã. Mostrando sobre como nós, servos do Senhor Jesus Cristo, devemos agir uns para com os outros, sem medidas, sem limites, em nome do amor cristão. Às vezes, amados irmãos, nós agimos como pessoas que dizem: se pisar no meu calo, você vai ver. Se disser um A, você vai ouvir muito mais do que um A. A justiça divina não é essa. A justiça bíblica também não é essa. A justiça bíblica, amados irmãos, para nós, é termos um coração manso no Senhor, é agirmos com sabedoria, com prudência, e irmos muito além daquilo que se requer de cada um de nós. Nisso é que Paulo está pautando o seu pedido para Filemon, que ele não só receba ele como um irmão caríssimo, talvez que ele prepare o melhor quarto da casa, a melhor roupa para receber, uma grande janta na sua casa, algo do tipo, e faça uma grande festa, porque no final das contas, Filemon agora não é mais um escravo, ou melhor, Onésimo não é mais um escravo, mas ele é um irmão em Cristo. Ele é alguém que foi alcançado pela obra redentora do Senhor Jesus. Esse texto, amados irmãos, versículo 22, ele já parte para a sua conclusão com um pedido muito humilde de Paulo. E Paulo ele diz assim: e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Paulo ele conclui fazendo um solene pedido a Filemon: esteja orando por mim, para que eu possa ir visitá-lo. A vida cristã é assim, queridos, é orarmos uns pelos outros, porque todos nós carecemos do favor do Senhor. Todos nós, independente de qualquer situação, de qualquer posição, amados irmãos, necessitamos de que irmãos se coloquem na brecha, em favor, em oração, por cada um de nós. Esse texto, queridos, entre muitas aplicações que ele nos traz, eu destaco apenas 3. Em primeiro lugar, nós devemos orar por aqueles que ainda sofrem porque não conhecem a Cristo. Nós devemos orar por aqueles que ainda estão sofrendo debaixo da escravidão do pecado. Nós devemos orar por aqueles que ainda não têm a esperança viva que é o Senhor Jesus Cristo. E talvez seja o seu cônjuge, talvez seja um filho, talvez seja um parente mais distante, alguém na escola, no trabalho, e talvez você possa até já ter desistido de orar. Não faça isso, querido irmão. Não desista de orar por alguém que não conhece o Senhor Jesus. Não desista de pregar a palavra de Deus, pois foi ela que, por meio dela, que o coração de Onésimo foi transformado, o meu e o seu. É um dever nosso, que fomos alcançados por Cristo Jesus, e intercedemos por aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Mas em segundo lugar, nós devemos orar uns pelos outros, como prova do nosso amor cristão. Gosto muito do texto de 1 Samuel, capítulo 12, quando o povo ali, diante da culpa, do erro, eles procuram Samuel e dizem: Samuel, rogue por nós para que o Senhor não nos mate, pois sabemos que procedemos de forma errada diante do Senhor e os nossos pecados se acumularam. E Samuel responde dizendo assim: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar pelos meus irmãos. E não por obrigação, querido irmão, mas porque pertencemos a uma única família, a um único Senhor, a um único Deus, a um único batismo, a única só fé, a uma só igreja. E a oração, ela é uma prova de que nós amamos uns aos outros, de que nós cuidamos uns dos outros. Por fim, amado, quero que você saiba que há alguém que intercede por mim e por você todos os dias.
A obra do Senhor Jesus Cristo, ela não foi concluída na cruz. Ele, como sumo sacerdote, ele ainda continua intercedendo por cada um de nós, junto ao Pai. De modo que João, quando ele escreve a sua carta, ele vai dizer: se pecarmos, temos junto ao Pai advogado justo, fiel, Jesus Cristo, é o Filho de Deus. Ele continua, queridos irmãos, dia após dia, intercedendo por cada um de nós. E eu não sei se talvez o seu coração possa estar aflito por alguma situação que talvez você diga assim, não tem mais jeito, não se resolve. Às vezes é saúde, às vezes é crise num casamento, às vezes é a criação dos filhos, às vezes é emprego, é a economia, é a situação do país ou tantas outras coisas. Preciso lhe dizer que nós temos alguém que pode resolver os nossos dilemas, os nossos problemas, as nossas situações e, acima de tudo, os nossos pecados. É Jesus Cristo, Filho de Deus, que intercede por mim e por você todos os dias. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.